Vamos? Só se for agora. Então vamos já. Mestrão, caraca. Bom estar aqui com você, meu irmãozão. Pô, que honra, cara. Bom estar aqui com você. A gente já gravou, a gente já falou, a gente já fez, mas pessoalmente é outra parada, né? Outra via não. E tá aqui nesse estúdiozão seu. Estúdiozão. Estúdio móvel. Irado, meu irmão. Ó, vamos fazer uma dirigida cênica aqui pro Miami? Me fala pra onde vai, tá? Dirigida cênica? Ah, passa perto dos lugares bonitos. Tá, então o negócio é fazer ir pra um lugar cênico que não tem trânsito, né? Porque Miami tá, cara, mas tá sexta-feira ainda também é foda, né? Então, vamos ver qual que é. Rolezinho. Pega... Vamos ver onde é que a gente vai. Pega pra trás. Volta? Isso, você tá na contramão aqui, agora eu tô me ligando. É por isso que os caras estão buzinando pra mim, né? Que eles estão te buzinando, eu senti falta, quando eu gravei com o Vitor, eu não fiz cagada nenhuma no trânsito. Sério? Sério. Claro, porque toda vez que eu gravo eu faço alguma cagada. Não, o pior é que agora você foi pro lado errado e eu tô olhando e falei, cara, tem alguma coisa esquisita. Não reconheço. Nossa, que conta diferente a rua. Ó, pra galera tá vendo, eu dirigi com 50 metros na contramão ali agora. Dirigiu. Mestre, como tá linda a academia, mestre. Obrigado, meu irmão. Nossa, tô felizão, cara. E tá, a academia não só tá linda, mas tá com energia muito boa. Pô, os alunos estão muito amarradões. Cara, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Tô muito feliz. Tô muito feliz aí com a academia, com o jeito que as coisas estão aqui em Miami. O aniversário de 20 anos, né? 20 anos de aniversário. Caraca. Passa muito rápido. Cadê? Vou tentar achar aqui. Eu peguei. O que você quer? Peraí, pô. Achando que aqui, ó. Olha lá. Ó. Aí, eu já comprei, vim pra cá até comprar um souvenir, ó. 20 anos. 20 anos, pega as costas aí. De Fight Sports, ó. Tirado demais. Pô. Como que começou, mestre? Você olha hoje, você fala, nossa, o Cyborg tá bem lá, né? A gente sabe que o começo é sempre um perrengue, né? Como que vem e acha lugar fala um pouquinho do perrengue pra chegar no sucesso dos 20 anos aí. Cara, então, pra começar, eu vim lá do Pantanal, né, cara? Sabe que lá em Campo Grande não tem, né, a gente não tem muita tradição do jiu-jitsu. Comecei bem no comecinho lá mesmo, a semente estava sendo plantada lá. Então, desde o começo, assim, foi bastante perrengue, foi bastante correria. Vamos reto aqui já, porque eu te mostrar um negócio ali na frente. Pra arrumar treino, eu lembro que você me contou. Pra arrumar treino, era sempre bem difícil pra conseguir. Toda vez que eu ia competir, que eu ia pro Rio, eu pegava o ônibus, ia 22, 23 horas de ônibus até o Rio de Janeiro pra ir competir. Mas sempre naquela parada de estar acreditando no sonho, né, irmão? Eu não sabia onde é que eu ia, só que eu tinha bastante paixão e bastante crença em Deus, na verdade. Na verdade, eu não pensei que eu seria um faixa preta. Eu nunca pensei que eu conseguiria ser um campeão. Eu só sabia que o jiu-jitsu tinha transformado minha vida e eu queria usar o jiu-jitsu como ferramenta para transformar a vida de outras pessoas também. Nem imaginava que ia viver disso, né? Tá maluco, cara. Pô, de onde eu vim, nem faixa preta eu achei que eu ia ser. Campeão era quase impossível, pô. Não tinha. Eu nunca fui criado com referências de campeão, tá ligado? Eu não, tipo assim, não fui parte de equipe grande, eu fui parte da nova geração, mas na época lá no Rio, ainda todo mundo era pequenininho, não tinha treino grande, né? Tinha o Pulga, que pra mim o Pulgão é a grande referência que a gente tinha na nova geração lá, tinha toda a outra galera, mas o Pulgão era o mais campeão, só que ele era peso pluma. Pena, entendeu? Então a gente não tinha muita referência de treino e tal. E sempre corri atrás, irmão, sempre fiz o meu lado, sempre me puxei. Em 2007 eu tive a oportunidade de vir aqui pra Miami, que o Mundial veio pra cá, né? Aí eu já tinha aberto a Fight Sports em 2003 lá em Campo Grande, quando eu era faixa roxa. Foi a primeira lá? Foi a primeira, lá em Campo Grande. E o nome já lá atrás, você já matou já botei Fight Sports do começo, alvo, cara. né? Faixa roxa, eu não sabia, cara. Não tinha nem noção que um dia a equipe viria para os Estados Unidos. Só que Deus faz os propósitos para ir na nossa vida já, né, cara? Você sabe como é que é o negócio. Olha que lugar lindo, cara. Caramba! Não é? Todo dia de manhã, estar num lugar aqui, que todo dia de manhã
Porque eu moro na água também, mas quando eu não tô lá em casa, eu não tenho tempo de pular na água, de manhã antes de vir pra academia, isso aqui é na rua da academia, tem um visual que a gente tá vendo aqui. E antes de ir pra academia, antes de treinar, eu venho aqui, pego um cafezinho, sento aqui nessa muretinha, fico olhando a natureza, pegando um pouquinho de energia né, pedindo a Deus pra gratidão e que eu tenha um dia maravilhoso. E é aqui que eu pego essa energia, ó. Que lugar top. Não é, cara? Putz. Você pula essa água aí cheio de tubarão, mestre. Tá maluco. Você pula não, né? O quê? Aqui você pula? Oi. E os tubarão? Que tubarão? Tá maluco, rapaz. Tubarão demais aqui. Meu irmão, eu fiquei velho, eu fiquei com medo de tubarão, se você for pra viver com medo de morrer, você larga mão, isso é verdade. Isso é verdade. Cara, se o tubarão for pra te pegar, ele vai te pegar. Então você nunca mais vai atravessar a rua, você nunca mais vai dirigir, você tem medo de acidente. É mais fácil bater o carro e sofrer um acidente do que isso é verdade, né? O tubarão vai pegar nada. Bom. Tubarão pega nada, tubarão é amigo. O tubarão não pega você. Ele olha eu e olha você, ele fala assim, eu vou no grandão ali, porque aquele ali sabe jiu-jitsu, pô. Então, irmão, aí foi assim que começou. Daí eu comecei lá, tive a oportunidade de vir pra cá. Quando o Mundial veio, vim pra visitar meu tio, acabei ficando. E comecei numa academia pequenininha, cara. Porque, vamos fazer o seguinte, vira lá, vamos passar na frente de onde foi a primeira academia da Faz Sport. Ah, que massa, bora. E eu tô filmando no dashcam aqui, aí eu vou botar... dá pra ver também, então, eu vou botar legal, pra mostrar uma janelinha assim, o rolê também, que vai ficar legal. Irado. Aí, cara, eu abri uma academia... Não, abri não, na verdade, eu vim pra dar aula em uma academia, os caras estavam abrindo. Meu tio me apresentou pra um cara que tava abrindo uma academia há um mês. Já era faixa preta? Eu era faixa preta. Tá. Isso aí foi em 2007. Tá. Eu peguei minha faixa preta em 2004. Eu tinha 3 anos de preto quando eu vim pra cá. E tinha minha equipe lá no Brasil e tal, mas, cara, quando eu recebi a proposta pra vir, proposta assim, né? O cara me convidou, mas o cara não me deu nenhum salário, não deu nada. Eu vim no peito. Vem na raça. Entendeu? Eu falei, cara, já cheguei aqui do Brasil, não tinha como lá no Mato Grosso do Sul eu conseguir me destacar ou ter treino, mesmo ter, né, viabilidade pra me tornar um atleta, porque ninguém lá era atleta, tá ligado? Então, tipo, todos meus amigos, todo mundo tinha vida normal. Teu nível cai também, né? Você precisa treinar em nível alto pra competir em nível alto, né? Então, mas o que eu precisava era trocar de cenário, entendeu? Porque o meu cenário ali, todos os meus amigos, a grande maioria, ninguém treinava jiu-jitsu. Ou os que treinavam por hobby. Então, cara, era festa pra caramba, era muita distração. Eu nunca conseguia atingir o meu full potential vivendo lá. Entendi. Entendeu? Então, quando eu mudei pra cá, eu tive que focar pra começar tudo do zero. Eu vim com $800 de lá pra cá. Caraca. E, porra, meu irmão, dormi em tatame, ralei pra caramba. Vim pra cá, na verdade, pra aprender o valor das coisas, né? Que graças a Deus minha família sempre me deu tudo lá no Brasil, sempre me deram os melhores estudos, sempre me deram minha academia, me deram tudo. E quando você sabe que tudo que é dado não tem valor, né? Então, por mais que eles tenham me dado todas as oportunidades para mim, para me embasar, para me dar uma boa base lá, eu de verdade não sabia o valor das coisas que eu tinha. É foda, né? Então, quando eu vim pra cá, cara, eu peguei meu $800 que eu tinha no bolso, vim pra cá e nunca mais peguei um puto de ninguém lá. Eu falei, cara, eu vou pra fazer o meu. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que virar gente, entendeu? E eu tenho que aprender como é que faz pra fazer virar. E eu vim pra cá com esse objetivo e graças a Deus deu certo, irmão. Passei por muito perrengue, passei por várias dificuldades, mas todas elas pra construir, sabe? Um homem forte, guerreiro e que, graças a Deus, acabou se tornando uma referência aí dentro do mundo que eu escolhi trilhar. Então. Isso eu acho uma coisa incrível, né? Não é exclusivo do jiu-jitsu, né? Mas o jiu-jitsu se encaixa bem, assim, em faixa preta, por exemplo, né? É igual um músico, um carpinteiro, um pintor, um artista, né? Tipo, você é a tua fonte ali de conhecimento, você não precisa de nada. A gente tava conversando com o irmão do Verdun, o Felipe, e ele fala, pô, eu tenho vontade de pegar uma mochila e viajar o mundo. E só esse tipo de pessoas, assim, por exemplo, igual o faixa preta, você vai, é você a parada, entendeu? Em qualquer lugar que você vai lá, você trabalha, você ensina, você dá aula particular, vai lá, compete e tal. E eu acho uma coisa
Eu morro de inveja, mas é uma inveja saudável, assim, sabe? De que o mundo tá ali pra você desbravar e só depende de você, porque você não vai chegar aqui pra arrumar um emprego numa multinacional, por exemplo, entendeu? Você é você, cara. Você vai lá, você puxa um tatame na garagem, bota um anúncio, começa a dar aula, tal, não sei o quê, e aí eu acho muito irado. Eu acho que todo pelo amor de Deus, não tô dizendo que é fácil, hein? Não, mas eu tô dizendo que depende de você, sabe? Mas com tudo, na verdade, né, irmão? Eu acho que com tudo, não só no jiu-jitsu, mas em qualquer área, né, cara? Eu acho que o imigrante é um campeão já, né, cara? Porque o imigrante é um cara que ele se propôs a sair da zona de conforto dele, perto da família, de perto dos amigos, de perto das raízes dele, pra poder conquistar. E a gente tem grandes histórias, né, cara? O Brasil mesmo é um país colonizado por imigrantes de todo mundo inteiro, pô, de várias pessoas que foram pra lá e fizeram acontecer. Exatamente. Né? Muita gente que foi pra lá e fez acontecer. Só que acontece quando a gente nasce no comfort zone, né? Da tua família, dos amigos, tem tudo ali, tem todo um sistema de suporte ali pra você. Várias vezes você nunca atinge o seu full potential. Você se acomoda, porque né? Você fica acomodado. Você já tem teus negocinhos ali, já tem os canais, já tem as ajudas. Entendeu? E quando você se propõe a vir para outro país, primeiro, você não tem nada de base, né? Você vai ter que se virar, você não tem ninguém para te botar na boa, né? Você vai ter que ir lá e desbravar e junto com, logicamente, com os valores que você representa, plantar uma sementinha e fazer o negócio florescer, meu irmão, sabe? Então é por isso que é muito importante as pessoas, né, que se propõem a sair, né, se logicamente tiverem a postura correta, a atitude correta, tem uma chance muito grande de fazer virar. Porque as pessoas que estão aqui muitas vezes estão acomodadas, né? Então chega um cara que tá querendo virar, tá querendo fazer, tá querendo trabalhar. Faz a diferença. Tá motivado. Pô, faz uma grande diferença. Isso aí se traduz em sucesso, né? É verdade. É muito louco isso, né? Cara, é muito louco. É muito louco e é muito bonito, cara. Sabe? Agora, não tem shortcut, né? Aqui, principalmente. Vira a esquerda aqui, ó. Não, só vai pegar a linha da esquerda. Aqui, principalmente. Tá vendo aqui, ó, você vai naquela I-95 East. Tá. Beach ali, ó. E vamos falar do GP da BJJ Stars? Vamos. O melhor GP da história até hoje, assim, de talento, de nome, de todo mundo junto ali numa mesma parada, assim, porque a gente fala, mas teve o absoluto de 2000, não sei, mas eu tô falando assim, de ter, assim, 20 dos, não sei nem se são 20, eu tô chutando 16. Só. 16, assim, mas é o 16 do topo, do topo, do topo, do topo. É verdade. Junto, pra competir. Tá uma galera muito boa pra competir. Tô me sentindo super feliz de poder fazer parte. Né, poder continuar a lutar no meio da molecada aí, né, continuar a viver meu sonho, né, cara, que eu acho que é muito mais que, pra mim hoje em dia é muito mais do que só lutar, né, cara, eu acho que é fazer parte, né, você tá ali, tá curtindo o momento, vivendo aquilo ali, tá no meio da molecada ali, que no final do dia, dos 16 só um vai sair campeão, né, cara, agora, na verdade, os 16 que foram chamados ali, na verdade, estão ganhando muita coisa. Né, estão ganhando a oportunidade de estar fazendo história, né, cara? Estão ali fazendo parte de um evento que tá mudando, né, cara? O aspecto do jiu-jitsu. Eu acredito muito mais no Brasil, né? Que nunca teve um evento no Brasil que pagou tanto dinheiro. E desse porte, assim, e desse porte. O FEPA tá fazendo um grande trabalho, tá expondo muito, né, a imagem de todos os atletas, e eu acredito que vai trazer o jiu-jitsu para um nível diferenciado, então é muito bacana estar podendo fazer parte desse evento aí. Você acha que essa molecada, assim, não quero botar você na parede não, mas você acha que essa molecada vê do mesmo jeito que você, assim, tipo, puta, que legal poder participar e não tô criticando a molecada, porque é de outra geração, cara, mas é outra geração e outra coisa, eles já vieram de uma fase, alguns deles já estão numa fase que eles já estão sendo bem remunerados para lutar, eles já estão cheios de oportunidade, entendeu? Porra, eu vim de uma época que, meu irmão, você lutava... Imagina você com 20 anos ganhando o dia que esses moleques ganham hoje. Tá maluco, não tinha nem chance. Cara, não tinha... Quando eu escolhi fazer jiu-jitsu, não tinha chance nenhuma que eu teria sucesso, teria uma... Tipo, pô, vai fazer grana dando aula de jiu-jitsu.
Fui taxado de louco, pô. Vários caras, meu irmão, tá maluco, vai arrumar trabalho pra você, pô. Tá, mas vai morrer de fome. Vai arrumar trabalho, nossa. Vai arrumar trabalho, meu irmão. Tá maluco, vai ficar no jiu-jitsu, não tem como. Então, vindo daquela fase, eu acreditei na arte, né? Eu acredito, pô, ajudei a construir também bastante. E, pô, olha onde é que a gente chegou, cara. Olha que legal. Pô, fazem 20 anos que eu tô competindo em high level, cara. 2 decades. Né? É loucura, então, né? pô, tá podendo sair na porrada com essa molecada aí é muito legal. Agora, a grande maioria dessa molecada já nasceu numa época diferente, né? Pô, já nasceu. O área de moleque de faixa azul, faixa roxa tem patrocínio, kimono pra cacete. Meu irmão, eu fui ganhar meu primeiro kimono quando eu já tinha uns 3 anos de preta. Saindo na porrada que eu ganhei um monte de cara duro pra caramba. Eu tinha ganhado do Braulio, do Demian, do Comprido, que era, pô, todos super campeões mundiais. Eu tava com um kimoninho amarelo, cheio de pet, mano. Era porque tinha patrocínio, não, era pra tampar buraco mesmo, que era todo rasgado. Caraca! E, porra, acho que na época foi a Coral que, porra, me patrocinou, porque acho que o cara com dó. Falei, bicho, vamos dar ajuda pra esse amigo aí, porque o kimono dele tá muito fodido. Caramba! Né? Então, tipo assim, era uma época bem diferente pra você conseguir apoio, conseguir patrocínio, conseguir, né? Então eu sei o tanto que custou pro jiu-jitsu chegar onde chegou hoje aqui. Então, aquele negócio, tem uma maturidade também, é um approach diferente, né? Mas, cara, toda molecada que tá competindo aí, pelo menos a grande maioria da molecada que tá competindo nesse evento aí tem um mindset muito legal, são profissionais do que eles fazem, né? São muito bons no jiu-jitsu. E é isso aí, cara. O futuro, eu acredito que o futuro do jiu-jitsu é very bright. Tá promissor demais, promissor né? demais. A molecada cada vez melhor de jiu-jitsu, né? Então, sabendo se promover também. E é muito. Só espero que todo mundo entenda a importância de um evento como esse aí, para todo mundo valorizar, ajudar o FIPA, né, a ter retorno com esse evento aí, porque realmente não é qualquer evento que coloca 200 mil lá no Brasil pra galera fazer um confere. Exatamente. E a galera do jiu-jitsu tem que ser a primeira a entrar lá e comprar o pay-per-view, cara. Porque a gente é tão rápido para criticar e falar que não tem visibilidade, não sei o quê. E aí, se você juntar 20 amigos para ir assistir, você já não tá ajudando tanto, não. É isso que entendeu? É o negócio, que é muito importante. Pô, se for 20 reais, 30 reais, é sempre baratinho, 20, 30, 40 reais. Pô, compra o negócio. Você quer apoiar, é isso que você faz. Até se você for assistir com seus amigos, compra do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. É muito importante a galera ter essa consciência. Que nem que fala, eu não tenho apoio, eu não tenho. Porra, mas se você não apoiar o que você quer que te apoie, não tem como. Exatamente. E uma coisa puxa a outra. Os caras vender, sei lá, vendeu 500 mil pay-per-view, cara, ele chega pro próximo, ele arruma mais patrocínio e o negócio vira uma bola de neve. Vai ter o próximo. Né? Não é? Vai ter o próximo. O que acontece muito é que várias das vezes os eventos, né, querem valorizar o atleta e vai lá, paga boas bolsas, faz um puto do evento bacana. Aí acontece o quê? O evento é prejuízo. O cara vai repetir o evento? Exatamente. Quem que perde com isso? Exatamente. O atleta. Entendeu? Então é muito importante a comunidade entender que quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem que dar o suporte. Exatamente. Né? Quando a gente tem um amigo, a gente vai no business do amigo, você não vai lá e fala assim, amigão, pô, tem como você arrumar um ticket pra ir na tua festa? Não. Se você for um amigo, você é o primeiro que vai pagar esse. Primeira coisa que você faz. Você vai chegar junto, você vai lá na academia do teu amigo, você vai pedir pra treinar de graça. Você vai chegar e você é o primeiro que tem que pagar. Exatamente. Você tá dando suporte pro teu amigo. Agora, se você for lá pra encostar no cara, que tipo de amigo que é você? É isso aí. Se eu quero a evolução do meu esporte, mas eu não quero ser um fan, right? Eu não quero suporte. Eu não tô dando suporte pra que o meu esporte continue a crescer. Que tipo de fã que eu sou? Que tipo de atleta que eu sou? Né? Que eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero ajudar a dar o suporte para um evento que às vezes, futuramente, eu quero muito fazer parte desse evento, né? Exatamente. Me dá aí. O tal do me dá, meu irmão, é demais, viu? Me dá é foda, né? O me dá é foda. O negócio é chegar junto, chegar apoiando. E é tão pouco às vezes, né? Que nem, eu fui lá no Demian, acho que 2, 3 vezes lá em São Paulo, treinei lá e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui, toda vez que eu vou, eu não levo o kimono, eu chegava lá e comprava o kimono. Aí eu cheguei lá na última vez, o Demian me viu e falei assim, cara, você não vai comprar outro kimono aqui, né? E eu nem precisava comprar o kimono, eu tinha o kimono. Já tem 1000 kimonos. Mas porra, sei lá, é 300 reais.
R$300, é $80, mestre. $80 a gente sai, e não tô esbanjando, a gente sai, você gasta isso numa janta aqui. Uma janta aqui. Entendeu? Então, porra, aqui, se você vai lá, o cara te convida, porra, olha a honra. O Demian Maia me convida pra ir na academia dele. E você aí, não vai chegar, cara, o mínimo que você faz é comprar toda a camiseta, toda academia que eu vou, que alguém me convida, eu vou lá, eu compro uma camiseta, eu compro quietinho, eu faço, porque eu gosto, porra, é o mínimo carinho, que você pode fazer, carinho. Entendeu? Como é que você vai mostrar carinho para as pessoas que você gosta? Dando suporte. Exatamente. E parada do que você falou, que é o melhor exemplo disso, é amigo que tem restaurante, lanchonete, bar, não sei o quê. Bicho, você vai lá, se o cara é teu amigo, você é amigo do cara, paga a porra do negócio. É isso. Paga a porra do negócio. É isso. Eu tenho um monte de amigo que tem... Aí o que acontece? A cultura... Brigo com o Alberico lá já foi pra Nova York, na plataforma? Não. Meu amigo é dono da churrascaria plataforma. Eu vou lá e ele não deixa eu pagar dinheiro nenhum. Aí o que eu tinha que pagar, eu dou de tip pros caras. Porque é isso aí. Porque você se sente mal na parada. Não pode ser assim, cara. Mas o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que a nossa cultura é essa, né? Quando eu era mais moleque, era esse negócio. Desde sempre, porque quando tinha moleque não tem grana também, fica, porra, meu irmão, me ajuda aí, me dá... Mas aí é diferente. Então, mas acontece, né? Que a cultura brasileira mostra, a gente tem muito isso, né? Do jeitinho, do dar um jeito, entendeu? E aquele negócio, né? Que se você não tem, beleza, se você não tem como pagar com dinheiro, você paga com trabalho. Se você não tem como pagar com dinheiro, porra, me dá, mas vai dar o que de volta? Você vai ajudar o cara a divulgar, você vai levar seus amigos pra fortalecer, o que você tá fazendo? Porque se você tá recebendo e não tá dando nada de volta, já tá errado. Não é? Então, você tá, teu amigo do restaurante lá não te cobra nada, você tá lá, tá vendo os caras no perrengue, você levanta e ajuda a tirar o negócio da mesa. E não tá levando ninguém lá pra dar o suporte. Também tem então, essa. Tudo na vida, né, cara? Eu acho que tudo é uma via de mão dupla. Tudo é uma via de mão dupla. Tudo que você quer dar, que você receber, primeiro você tem que dar. Sempre. Você nunca chega pedindo, você sempre chega dando. Né? Se você não consegue dar com dinheiro, você vai dar com o seu trabalho, você vai dar com a tua atenção, você vai dar com o teu carinho, você vai dar com o teu jiu-jitsu, você vai dar o que você tem de valor pra dar. Aí lá na frente, depois que você já deu bastante, você fala assim, então tá bom, aqui eu posso cashback. Exatamente. Né? Agora, se não, chegar pedindo é foda. Chegar pedindo, meu irmão, aí fica fácil demais. É verdade. E é um vício errado, né, cara? Eu vejo isso. Aqui na academia, os meninos que eu trago aí pra ficar aí, meu irmão, não tem ninguém que tá ali na casa, ou que veio pra cá pra dar aula pra virar atleta, que não tá trabalhando. É isso aí. Até pra galera entender que, cara, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Eu quero que todos os meus faixas pretas sejam bons professores, que todos os meus atletas, antes de serem atletas, que eles saibam dar aula, que eles saibam fazer tudo. Tem que saber mexer, fazendo front desk, tem que saber dar aula, tem que saber limpar a academia. Porque é o mínimo que tem que saber ser humilde, né? Saber ser humilde e chegar junto, entendeu? No começo eu tinha até uns projetos que eu pegava, trazia e só ajudava, né? Que só treinava. Esse negócio de só treinar, meu irmão, você cria vagabundo, pô. Não tem como. É verdade. Não que. Não, no mau sentido. Isso, tem que saber trocar, sentido. Né? Tipo, falar, ó, eu tô te trazendo aqui, você vai treinar, você vai viver de atleta, beggars, né? Mas você cria beggars. Exatamente. Aí o cara fica com a mão assim, tá bom, você vai me dar mais o quê? Não, irmão. E hoje? O que eu vou ganhar hoje? Eu não tenho que ganhar hoje, cara. Tem que pegar e tem que correr atrás, tem que saber que tudo que você vai conquistar na tua vida tem que ser através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Tem um moleque desse que chega tudo ganhado lá, tal, não sei o que, vai num campeonato desse, toma um pau, sai chorando, não luta mais. Né? Que difícil que foi. Também. Mas acontece muito isso com a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Não tem um tantão de gente querendo, né, puxando para esse lado do comunismo. Né? Por quê? Por que o nego tá esquerda pra caramba? Porque o nego não quer trabalhar não, meu irmão. O nego quer assistencialismo, o nego quer dinheiro do governo. É isso aí. Aqui também é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. Depois assistencialismo, cara. Você olha aí o que aconteceu aqui no país depois do Covid. O que vocês conseguem me dar? E quem tem, tirou proveito também. Porque até hoje você vai em restaurante jantar, essas coisas, o cara chega com garfinho de plástico. E aí você faz assim, como assim? Você faz, não, é que por causa do Covid vocês não lavam louça mais então, né? Não dá, aí é um tirando proveito do outro de um jeito assim. Cara, eu passei, ó, dá a volta aqui, ó. Eu passamos já aqui. Não, deixa eu ver, peraí, tá. Não, passamos não. Não, dá pra ir? Tá reto?
Tá quase. E ficou uma loucura, mas isso que você faz é perfeito. Tem que ajudar, tem que sentir a obrigação de devolver um pouco, pelo menos, né? Nem que seja um pouco. Cara, isso eu falava que eu aprendi por mim. Entendeu? Porque o que foi dado pra mim foi dado pelos meus pais, foi pela minha família. E mesmo assim eu não sabia o valor das coisas. Aqui, ó. Minha primeira academia foi aqui, ó. Ah, que massa. Olha aí, ó. Foi nesse segundo andar, tá vendo ali? Aham. Na janelinha em cima? O segundo e o terceiro andar ali, ó. Mostra lá, ali em cima ali, ó. Aí, ó. Tá ali, ó. Ali, ó. Esse prédio tem os três andares ali, ó. O segundo e o terceiro era a minha academia. Essa foi a primeira academia que eu tive em Miami. Caramba. Aqui na Arthur Godfrey Road. Aqui embaixo tinha um restaurante, tinha um sushi. Toda hora que eu dava uma queda lá em cima no cara, caiu o lustre aqui debaixo. Irmão, o cara subia puto. Puta o cara subia puto. Porra, tá derrubando. Eu falei, irmão, minha academia tá aqui antes do seu restaurante. É porque... Quem mandou você botar o restaurante aí? Vou deixar, mas eu não vou parar de dar queda agora. Porque a galera não sabe, mas aqui, construção assim, interna, é tudo de madeira. É tudo de madeira. É o segundo andar, mas é um mezanino. Você bate o pé forte, a madeira no chão, irmão, cara. Caiu o lustre já em cima de mesa lá embaixo, tremia tudo. E é tipo assim, aqui é uma época, que é um lugar meio que, né? E logo você ainda, né? Não, carinhoso ali no... Parece que foi a minha primeira academiazinha que eu tive aqui. E aí daqui? Daqui eu fui pra praia. Aí eu fui pro outro lado lá, eu fui pro lado pra 74. A gente pode passar ali. O que você procura quando você vai abrir uma academia? Você vê quem tá perto, você vê coisa eu não tinha nem noção, né, cara? Qual que é as boas maneiras de uma... A princípio, quando eu mudei essas primeiras academias, eu não tinha nem noção, né, cara? Eu vim convidado, a academia já tava aí, né? Eu vim pra dar aula na academia, não era minha academia. Uhum. Então depois eu fui conhecendo mais esse negócio de business e tal. Eu acho que a primeira coisa é você ver o neighborhood, né? Você tem que ver qual que é a vizinhança. A vizinhança, né? O poder aquisitivo da vizinhança é muito importante. Se tem bastante família, né, que é muito legal você ter a sua escola perto de lugares que tenham uma densidade familiar boa, que tem bastante criança, que tem escolas, né? Até porque a gente sabe, quando você pega a família, você não pega um aluno, você pega 4, exatamente, 3, né? Exatamente. E as crianças são o futuro do nosso jiu-jitsu, né? Então você consegue pegar e ter as crianças começando desde pequenininhas até elas se tornarem adultas, você tem uma clientela que não só está ajudando muito mais hoje, né? A transformação dessas crianças para o bem, né? Mas também como uma construção de um futuro promissor para tua equipe, né? Porque você está garantido aí por vários anos tendo aquele cliente ali junto contigo. Isso aí. Então isso que eu vejo muito, né? Primeiro é o poder aquisitivo da vizinhança que você vai estar abrindo, e se tem escolas perto, né? Se tem escolas, bastante prédio, bastante, né? Tem uma densidade popular boa. E a academia de jiu-jitsu, o pessoal é meio doído, não é? O pessoal é meio doído, não é? Abriu muito perto da minha academia, tá querendo roubar meus alunos, rola muito disso ainda? Mas, né, se não é a tua própria academia, se é a academia dos outros, né? A não ser que for um amigo seu, se você tiver, né, logicamente você não vai abrir do lado da academia. Claro, mas... né, você vai ter um restaurante, que o restaurante não vai poder abrir outro restaurante do lado, verdade. Entendeu? Então, aquele negócio, cara, eu acho que a gente não tem que ter medo de concorrência, você tem que você tem que saber que você tem que entregar um trabalho de qualidade. Né? Quantas vezes tem vários restaurantes na mesma rua, tem um restaurante que bomba e um que tá vazio. É verdade. Então, eu acho que isso traz mais responsabilidade pra pessoa que tá abrindo o business dela. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter confiança no nosso trabalho, tá sempre trazendo valores pro que a gente faz, para que a gente não tenha esse medo, né? Porque eu penso assim, porque rolava nas antigas uma parada assim, né? Tipo, essa aqui é a minha área, e você vai lá e abre uma academia, os caras te viram a cara, porque rolava muito ciúmes antes, né? Então, mas eu falei, se o cara não for teu amigo, ou virar mas aqui também é uma área diferente, né, mestre? Se o cara for teu amigo, se não for teu amigo, virar a cara ou não faz diferença, pô. Não falava contigo do mesmo jeito. Entendeu?
Você virar a cara pra mim, eu tô nem aí pra você, pô. Entendeu? Agora, quando o cara é teu parceiro, aí é sacanagem. Você não, vai abrir a academia do lado, tem um cara que é teu irmão, pô. Exatamente. Né? Isso às vezes acontece, né? O cara vai lá, começa a treinar com o cara e cresce o olho no business do cara e depois vai lá e quer abrir a academia do outro lado da rua. Isso é foda. Aí é sacanagem. Aí é diferente. Entendeu? Isso aí é diferente. Agora, se eu não te conheço, tô mudando pra uma cidade agora, não tem nenhuma tipo de relação contigo e quero botar um business lá, qual que é o problema? Faz sentido. Né? Faz sentido total. Eu acho que isso aí né? São duas situações completamente distintas. Você tava lá no PAN? Tava. Como é que foi? Foi muito legal, cara. A gente foi com bastante atleta. E, cara, eu acho bem melhor o PAN ser aqui, esse aqui em Orlando. Do que na Califórnia. É mesmo? Acho que pra muita gente, né, cara? Eu acho que é mais barato. E pra Califa sai caro pra caramba. Tudo lá é absurdo, caros, né? Cara, os hotéis estão muito caros. Tudo é muito longe, entendeu? E Orlando aquele ali, trânsito da Califórnia. Nossa. Se você na vida, qualquer pessoa que estiver assistindo, se você achar que você já pegou trânsito, e se você é de São Paulo e fala, não, o trânsito de São Paulo, meu irmão, não se compara, juro por Deus. Cara. Você vai estar lá com saudade do congestionamento na Marginal Tietê, te prometo. Cara, o trânsito de LA é diferenciado, né? É diferenciado. Eu fui pra lá, a última vez que eu fui pra lá foi quando eu fiz a aula com o Rickson. Como é que foi essa aula? Puta, foi demais. Sério, foi demais, porque ele tava preocupado. O background da parada foi assim, o Renzo marcou isso pra mim, né? Então o Renzo deve ter ligado pro Rickson. Aluno meu, quer fazer uma aula com você aí, ó. O que você pensa? Tem Gordon Ryan treinando lá, não sei o que, lá. O cara já me ligou meio assustado, né? Qual que é o objetivo? Você vai competir? O que você tá... Eu acho que o cara tá pensando assim, esse cara vai vir aqui, vai me filmar, vai filmar me dando um leg lock, uma porra assim, e vai vazar e ficar com... Eu falei, não, mestre, eu sou faixa azul e eu quero fazer uma aula com você do básico do jiu-jitsu, assim, o que você acha que é a fundação do jiu-jitsu que todo mundo precisa saber. Nossa, o homem abriu um sorriso e falou, não, então eu vou te mostrar o que é o jiu-jitsu invisível. E aí ele vai com todos aqueles movimentos que o jiu-jitsu invisível é aquela parada que você faz sem fazer força, só no giro do corpo. Cara, foi legal demais. Foi legal demais. E uma emoção pra mim, assim, de moleque assistir o Rickson lutar e tal, assim. Então sabe que isso é uma coisa que é bem bacana, cara, e que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho dessa magia do respeito, né, idolatria pelos ídolos mesmo, né, cara, do jiu-jitsu. Pô, só de eu falar, não lembrar, fica arrepiado. Eu acho que isso é tão importante, cara, né, que a gente pega e possa valorizar a galera que pavimentou, né, a estrada até aqui. Eu acho que é tão importante isso, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rickson mesmo, assim, lá no ADCC em 2013, eu cheguei antes lá e acabei ficando no hotel que, pô, fui sozinho pra China uma semana antes pra climatizar, porque era muito, né, o horário é uma loucura e tal. Eu falei, cara, eu vou antes pra passar os dias aí. Fui sozinho. Cheguei lá, meu irmão, nem a pessoa do hotel falava inglês. Nossa! Você sai na rua, parece que você tá em Marte. Não tem uma parada com nada de inglês. Eu já ouvi falar isso do Japão. Que os caras falam assim, meu irmão, você acha que experiência é difícil ir pros Estados Unidos, que você pega um dicionário, olha lá e a palavra... Tenta fazer isso em chinês, em japonês, não tem dicionário, não. Possível. Meu irmão, eu fui pra um restaurante lá, falei, eu vou ter que comer alguma coisa aqui. Fui num restaurante lá, tive que lançar um chicken aqui. Mandei, botei, eu apontei num cardápio lá, cara. Comida ruim do cacete. Comi um negócio lá, eu dei 2 garfadas, corri pro hotel. Nossa. Diarreia por 2 dias. Falei, cara, vim pra cá antes pra climatizar, vou apanhar. Vai dar ruim. Merda. Aí um dia eu desci no café da manhã lá e o Rickson tava lá, ele e o Kron. Quase chorei de emoção. Falei, mentira que tem alguém chegou, que eu fui o primeiro a chegar lá. Aí eu falei, que legal. Aí eu colei neles e, porra, o mestre e o Kron me trataram super bem, me botaram debaixo da asa deles lá. E eu, né, o Rickson, logicamente, conhece todo mundo lá, tava com uma assistência bem bacana, tinha uma galera de lá que tava levando ele pra comer e tudo isso. E aí
Eu entrei na normalidade. Entrei na normalidade. Aí eu pude comer, treinar, curtir, e eu fiquei colado nele por 5 dias seguidos antes do BCC. Meu irmão, só lição todo dia, cara. Eu fiquei sugando dele todo dia. E faz naturalmente porque gosta, né? Isso que é a diferença. Colei nele ali, cara. Eu falei, Messi, aquela história, e essa história, e isso, e aquilo, e como é que foi isso, como é que foi aquilo. Aquilo ali, cara, me deu uma força tão grande, eu acredito, pra até foi o ADCC que eu fui campeão, né, cara? E eu perguntei pra ele naquela luta das lutas dele que foram as mais duras, o que fez ele ser campeão. Ele contou todas as histórias pra mim. Na hora que eu tive as dificuldades ali naquela viagem, eu falei, meu irmão, tem que encarar, vamos, entendeu? E graças a Deus deu certo lá, e eu ponho muito crédito aí dessa experiência que eu tive com o Rickson. Ele podia aprender bastante com ele. É diferenciado. Ele é diferenciado, cara. Alma boa, papo bom. Né? Calma, tranquilo. Muito legal, muito legal. Foi pra mim, assim, foi emocionante. Tudo que ele me mostrava, ele falava, entendeu? Então, vai ali e anota agora. Aí eu ia lá, anotava tudo bonitinho, e a gente passava. Puta, foi demais. Que legal. Foi demais. Experiência, né? Exatamente. E aí, o começo da história era que eu não aluguei um carro pra essa viagem na Califórnia. Eu falei, que se foda, eu vou de Uber, vou ali, não sei o quê. Meu irmão, acho que 4 dias eu já tinha gastado quase $1.000 de Uber. Porque você vai... Não tem como. Eu tava ali em Santa Mônica, aí, vamos jantar? Vamos jantar. $80 de Uber. Pra ir, $80 pra voltar. Você fica 1h30 no carro. Não é impossível. É impossível. Lá você tem que estar de carro. Aí eu aluguei um carro. Você tem que estar de carro e você tem que estar perto do teu objetivo. Exatamente. O que a gente não queria. Eu queria assistir o UFC lá em Anaheim. Eu fiquei hospedado em Santa Mônica porque a mulher queria ficar em Santa Mônica. Passar em San Diego. Ver o Rickson lá não sei lá onde que ele tá, Palos Verdes, acho. E imagina, cara, a Califórnia é uma selva. A Califórnia é uma selva. Mas eu tava perguntando do Pan, porque eu queria perguntar do Meregali. O que você acha? É tudo isso mesmo? Promete pra caramba? Cara, o moleque realmente é muito bom, né, cara? Acho que não pode, né? Ninguém pode negar isso, né? Que é muito bom. Eu vejo tanto que o treino sem kimono ainda adicionou pro jiu-jitsu dele. Lá com o Gordon, né? Você acha isso? Muito, tá louco. O moleque é outro cara, pô. E a mentalidade, você concorda? Porque dele treinar com os caras ali, e aquela parada do Gordon de aqui é foda, eu sou melhor. Isso aí ele já sempre teve, eu acho. O que? O Meregali? É mesmo? Ele sempre teve, ele sempre foi bocudo, entendeu? Marrento. Mas sempre foi marrento. E o moleque, ele é aquilo, né, cara? Ele é aquele negócio, né? Eu acho que você não pode forçar uma situação que você não é. Tem várias pessoas que às vezes querem forçar a ser isso. Eu acho que perto do Gordon, ele achou a alma gêmea dele americana. Tá ligado? Porque ele é aquilo aí, meu irmão. Ele sempre falou besteira, ele sempre teve atrito com outros atletas, porque ele, entendeu? Ele realmente, ele fala mesmo o que vai fazer, o que vai acontecer. Ele teve, né, vários entendimentos já com várias pessoas por causa desse Já teve com você? Comigo não. Comigo não. A molecada te respeita pra caralho. Comigo eu nunca tive problema nenhum, pelo contrário, o moleque sempre foi muito de boa comigo, né? E aquele negócio, eu respeito muito do jiu-jitsu dele. Comigo ele sempre foi super respeitador, muito ponta firme, entendeu? Agora, o moleque é abusado, né? Ele é abusado, ele acredita nele mesmo, ele fala que vai fazer e faz. Foda, né? Entendeu? Então quando o cara tem essa nele, meu irmão, é foda. Tipo assim, muita gente não consegue viver com esse tipo de pressão. Eu mesmo não consigo. Eu não gosto de ter essa parada pra mim tem que ser vibe boa, tranquilo, eu tô curtindo minha vida, eu vou lá lutar e volto e tô tranquilo. Eu não gosto dessa parada de... Ou então fazer igual o Pé de Pano fala. O Pé de Pano fez assim, não, porque quando eu tava ganhando, eu falava pra caralho, vou fazer, vou acontecer, não sei o quê. Aí eu parei de ganhar, eu parei de falar. Aí os caras perguntavam assim, mas por que você parou com aquela marra sua? Eu falei, não é que eu parei com a marra, eu parei de ganhar. A hora que eu voltar a ganhar, a marra volta. Porque é foda, né? Não é uma pressão que não... É a pressão que é foda, mas tem que bancar a marra. E é de cada um também, né, cara? Da personalidade de cada um. Eu acredito que o moleque, né, esses treinos lá fizeram muito bem pra ele. Eu acho que ele adicionar o no-gi pra carreira dele foi muito bom, né? Porque agora ele não tá relying tanto, porque antes eu acredito que o jogo dele rely muito
grips, né, nas pegadas. E agora o que ele tá fazendo tão se kimono pra caramba, você pode ver que o wrestling dele tá muito melhor, o posicionamento dele tá muito melhor, porque ele não rely tanto. Olha a encrenca que virou. É verdade. Entendeu? É então verdade. O moleque é um monstro, cara, e treina bastante também, e não tem o que falar dele, cara. Não tem o que falar dele. O moleque foi lá no PAN, fez bonito lá. A única coisa que eu não concordo, que é a minha coisa, é que eu gosto de nego humilde. Entendeu? Uhum. E ele tem esse jeitão dele de ser. Eu acho que às vezes, por esse jeitão dele de ser, pode fechar algumas portas pra ele. Sim. Entendeu? Fechar algumas portas pra ele. Mas também vai abrir outras. Né? Essa é a escolha de cada um. Né? Ele tá tendo as escolhas dele. Eu tenho certeza que o futuro dele vai ser muito promissor. Vai ganhar muita coisa aí. Tanto de kimono quanto sem. Verdade. Verdade. E o Gordon no DCC? A gente não falou disso, né? A gente não falou depois do... Outro monstro, né, velho? Tem que falar também do Gordon, não. Vai falar o quê? Como é que você viu aquela luta dele com o Galvão? Você acha que o Galvão perdeu no mental ali? Não, eu acho que o Gordon é bom pra cacete mesmo e... Pra fazer o quê? Não ia fazer. Pra fazer aquilo com o André, meu irmão. O André é bom pra caramba. Tem experiência, catimbeiro, sabe competir, bom de jiu-jitsu, entendeu? Agora... Ali mostrou a superioridade que o Gordon teve em cima dele. E normal também, né? Também, porra, o André teve uma hegemonia no jiu-jitsu aí, pô, ganhou o ADCC por vários anos, tem que tirar o chapéu pra ele demais, exatamente. Né? Ele perder pro Gordon do jeito que foi, não tira em nada o crédito dele, não tira em nada, né, os méritos que ele teve, entendeu? Ele é um super campeão que não só... ali dentro do tatame como atleta, agora como professor, ele, né, sempre tirou onda, né, além disso também é uma grande pessoa, como pai, como empresário, então tem que tirar chapéu pro cara, velho, entendeu? Porra, ele ficou o quê? Mais de 10 anos ele ganhando a DCC ali? Tá louco? Quem não, faz exatamente. E eu acho massa que o cara entende que ele... Essa parada que você falou, tipo, ele ir lá e perder, não tira nada, e não tira mesmo, porque ele teve a época dele, né? E agora tudo na vida é assim, né, mestre? Chega a época do outro. O que acontece, cara, é que o esporte é muito ingrato, entendeu? O que acontece? Todo mundo quer aplaudir você quando você tá por cima. Então você tá ganhando, você é o cara, né? Mas aqui também você acha que tem essa cultura aqui nos Estados Unidos? Todo lugar. Porque eu acho que o Brasil é muito pior nesse sentido dele. Todo lugar, entendeu o que acontece? O cara tá ganhando, bicho, o cara é ídolo, o cara é isso, puxa saco, caramba. O cara perdeu, crítica. Perdeu por causa disso, que papapá. E a grande maioria da galera que faz isso é quem não ganhou nunca porra nenhuma. Nunca fez porra nenhuma, exatamente. Nunca atingiu nada, nunca ganharam nada e que aponta dedo pra quem fez. Então, tipo assim, eu acho que é muito legal, cara, como eu falei mais uma vez, a galera saber valorizar o sacrifício e o trabalho das pessoas. Isso é importante demais, cara, entendeu? Eu tive grandes ídolos que não é porque o cara não ganha mais hoje que ele deixou de ser ídolo. Exatamente. Pelo contrário, o cara teve a época áurea dele ali, foi do caralho, meu irmão, a época que ele tava no topo. Né, a época que ele tava no topo, ele mudou o jiu-jitsu, ele ajudou a transformar o jogo de muita gente, o cara tava ali. E o jeito que as pessoas usam também, né, porque acontece, né, a gente ganha a bênção de ter o destaque para que a gente possa usar aquilo ali como instrumento para tocar a vida de pessoas também, né. E esse que é o negócio, quando você chega lá em cima, que tipo de mensagem que você tá passando? É uma mensagem boa, uma mensagem que vai ajudar a comunidade, uma mensagem, qual que é o tipo de mensagem, entendeu? Tem muita gente que chega lá, mas a mensagem é completamente errada. Aí é foda também. Mas você acha que tem que saber onde parar? Mas no jiu-jitsu, por exemplo, que tem categoria master... O cara é errado pra falar isso, como que... Não, mas você compete... Mas peraí. Eu sou o cara errado pra falar que tem que saber onde parar. Mas tem que combinar o seguinte... Meu irmão... Se o Romário com 45 anos estivesse fazendo gol todo jogo, não precisava parar. Mas sabe o que acontece, esse negócio de parar, cara? Eu vou te falar que quando eu era mais novo, eu criticava um pouquinho sobre isso também, aquele negócio, né? A gente só critica o que a gente não entende, né? Que às vezes você pega e você não entende qual que é a parada ali e você acaba, né, criticando por falta de conhecimento. Graças a Deus eu tive várias etapas da minha carreira, né, cara? Eu já ganhei pra caramba, já perdi pra caramba, já tive no topo por um tempo, daí eu caí, fiquei por baixo por um tempo. E aquele negócio, né, a ingratidão do esporte, né, de você estar em cima, todo mundo te aplaude, todo mundo bate palma pra você, quando você cai, pro atleta é muito difícil, por isso que muitas vezes as pessoas, depois que elas atingem o sucesso, é muito difícil, depois que elas perdem o sucesso, que elas conseguirem voltar, porque é muito do mental, cara. Mas você não acha que tem pessoas
que quebram essa barreira do ganhar ou perder? Eu Por acho exemplo, que, então... você... Eu acho que é um deles. Apesar de você estar competindo em altíssimo nível... Mas eu já ganhei, já perdi 1000 vezes. Você é um cara que a galera vai pra ver o Cyborg lutar. Então... Se o Cyborg ganhar, é extra. Não é isso? Eu sentia isso, eu sou muito fã de tênis, né? Ó, só um negócio, aqui foi minha academia. Tá vendo essa academia, esse negócio inteiro? Esse de esquina? Esse inteiro de esquina era tudo meu. Caraca, eram 3 andares, cara, de frente pra praia. Foi do caramba isso aí. Foi muito legal. Eu tive academia aqui, essa foi minha 3ª academia, tá? A minha 2ª foi aqui onde está Cricket, aqui, ó. Foi minha 2ª academia. Vira direito aqui, quando a gente consegue virar direito? Consigo. Aí aqui foi minha 2ª, menorzinha, e eu saí e fui pra 3ª. E é bem de frente pra praia. Esse lugar massa. aqui, ó. A gente tá em Miami Beach, na 74, cara. Quantos momentos bons eu tive aqui, que foi muito legal. A gente vinha com a galera toda aqui pra praia, treinava, dava rolê aqui, ia pegar, assistir a sunset no topo da academia. Que massa. Porra, foi muito vibe. Só que aqui e aí você precisa de espaço maior e aqui tá muito caro? Cara, não, o negócio que na verdade eu não tinha muito dinheiro pra ficar aqui não, e outra coisa, aqui o que acontece... é que você tá meio isoladão do mundo, né, cara? Que ninguém sai do mainland e vem treinar na praia. É verdade. Mas a galera sai da praia e vai treinar no mainland. Sim. E no mainland, lá em downtown, porque lá tem muito mais gente do que aqui. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu transicionei de ter minhas academias aqui na praia, né? Que aquela primeira foi aqui na praia, essas outras 2 foram aqui na praia. E eu mudei pro outro lado da água, meu irmão, estourou. Tipo assim, o meu número de alunos triplicou, quadruplicou, entendeu? Porque aqui você fica muito isolado, fica muito escondido, entendeu? Sim. Lá eu tenho pessoas que porque aqui é uma pontinha, uma ilha quase, né? E, meu irmão, o trânsito pra vir pra cá é chato pra caramba, o trânsito pra sair daqui é muito chato. Então aqui é pra quem daqui? Eu tô abrindo uma academia em South Beach agora, lá em South Point. Vai ser muito legal, mas é lá pra baixo. Eu tinha aqui pra cima, eu tô abrindo lá pra baixo. Lá vai ser bem bacana, na quinta com a Washington. Grande igual a essa? Ou não, menorzinha, só que muito bem localizada. Muito bem localizada. Vamos voltando? Quer passar aqui de novo? Não, pode ir reto. Tá. Aqui, só isso aqui. Muito legal. Muito quem a gente tava falando mesmo? A gente tava falando de saber a hora de parar. Saber a hora de parar. Então qual que é o negócio? Eu acho que, entendeu? Então eu julgava um pouco, né? Eu via essa galera que é atleta, até que chega no UFC e tal, o cara chega lá em cima e o cara, de repente, o cara é o bicho e de repente o cara perde. Por que ele perdeu? Ou por que ele não continuou a ganhar? Porque muitas vezes, cara, quando você chega no topo, você se depara com várias oportunidades e tua vida muda. E muitas vezes quando a vida do cara muda, né? Quando o cara tem um dinheirinho a mais, quando o cara tem acesso a coisas melhores, quando o cara tem acesso a outros business, tipo de business que vem, né? Que vem pelas oportunidades que a vida te apresenta depois que você vira um campeão, é muito difícil, diante do tanto de responsabilidade que você tem, para você manter o mesmo mindset, que você tem como atleta. Né? Então esse que é o negócio. Entendeu? Você fica com a vida melhor, você não tá mais passando tanto perrengue, entendeu? Você tá mais ocupado, você tá cuidando dos teus business, às vezes você não tem o tempo todo pra trás. Eu treino muito pouco, entendeu? Eu vou lá na cara da coragem, meu irmão. Eu treino na hora que dá, eu ponho um negócio ali por ali. Eu tenho várias empresas. Então, tipo assim, eu faço por amor purinho, entendeu? Agora, tipo assim, eu não tenho tempo pra ficar me dedicando pra fazer drill. Vou ficar 1 hora fazendo drill. Nunca aconteceu na minha vida de fazer drill. Entendeu? Meu drill eu tenho 1 hora pra sair na porrada, pra treinar, eu vou lá, sair na porrada, meu drill é ali. Entendeu? Meu drill é ali. Nós dá uma meia horinha, eu vou lá pra academia, eu puxo a musculação e acabou. O resto é vida normal, meu irmão. É trabalho, correria. Foda, né? Vou virar direito aqui? Pode virar direito, ou a gente pode ir reto, pode voltar lá pra cá. Tá. Vira aqui. Onde você quiser. Vamos pra um caminho diferente, voltar de caminho diferente. Entendeu? Então o que acontece? Esse negócio, então, tipo assim, muda o negócio dentro do cara. E às vezes o cara não sabe voltar. O que acontece? Quando o cara toma essa porrada, aí o cara tem que optar. Porque quando o cara ganha muito, às vezes o cara não quer perder. Entendeu? Então o cara tá ganhando ali, tem um streak de derrota depois que ele foi campeão, nem todo mundo sabe dar volta por cima. Aí que o cara entra, porque aí também a mídia chega junto. Pô, minha matéria é minha. Quando eu tinha 35 anos de idade, o nego já tava fazendo matéria tipo The Fall of a Legend.
Nossa. When is he retiring? Com 35. Caramba, entendeu? Tô com 42, tô enfiando porrada ainda. Se você for ouvir, né, essas más vozes, você para. Porque a verdade é isso, você já começa a botar na tua cabeça que você tá velho, você começa a botar na tua cabeça que você não aguenta mais, né, que você tem que priorizar outras coisas e acaba que você deixa... Você mesmo se sabota, você né? mesmo se sabota, porque você ouve outras vozes, senão a que tá dentro do teu coração, né? Então acho muito importante, né, que a gente saiba que a primeira coisa, saber o porquê que você tá fazendo. The why. O porquê. Por que eu faço jiu-jitsu? Eu faço jiu-jitsu que eu amo treinar. Eu amo jiu-jitsu, eu amo a atmosfera do jiu-jitsu, eu amo meus amigos que eu tenho no jiu-jitsu. Então, eu treino todo dia, que eu gosto de estar naquele treininho que você viu ali, ó. Eu tava ali de manhã, saindo na porrada com meus alunos, mas vai ter o campeonato daqui 2 semanas. Não mudei nada no meu treino, pelo contrário, eu treino até menos. Mudei nada, zero. Vai ter competição, zero, mudei nada. Eu tô vivendo meu lifestyle, cara, meu lifestyle é o lifestyle do jiu-jitsu, meu lifestyle é um lifestyle saudável. Eu não preciso me preparar pra uma luta, eu tô sempre preparado. Aquilo é o bastante pra eu ser campeão? Não sei. Eu vou show up e vou ver qualquer parada. Entendeu? Eu vou show up e vou lutar. Se for bom, irado. Se não for, segunda-feira eu tô lá na minha academia de novo com meus alunos, curtindo, vivendo a minha vida, amarradão, feliz, entendeu? E transformando a vida das pessoas que passam pela minha vida. E acabou. E transforma mesmo, né? Entendeu? E acabou. Eu acho que é muito importante isso, entendeu? A gente saber ter uma coisa acima do como é que fala? Às vezes a gente trabalha querendo... A gente não trabalha pelo amor ao trabalho. A gente trabalha porque a gente quer os louros da vitória, né? A gente quer o dinheiro, você quer o sucesso, você quer... Mas infelizmente isso não vai estar lá o tempo todo. E se você estiver lá só por causa disso, muitas vezes a gente se frustra. Quando você começa a perder muito, por exemplo, você fala, cara, não dá mais pra mim, vou fazer outra coisa. Por quê? Você estava lá por causa da vitória. E se a vitória não acontece, você vai parar? Não, você não pode parar. Você não estava lá porque você amava o jiu-jitsu? Então por que você vai parar porque você perdeu? Bota pra dentro aí, foca, melhora, dá a volta por cima e vira um campeão de novo, poxa. Entendeu? Então isso é muito importante, entendeu? O cara ter essa consciência. O negócio é que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Aí ficam escutando mídia. Pô, hoje em dia, né, cara, muito mais com social media, tem tanto hating, né? As pessoas, cara, não tem noção nenhuma, né? Não tem nem porquê ela sair do espaço dela, da vida dela, pra ir lá na página de alguém pra falar um monte de groselha. Não dá pra entender, né? Não dá cara, pra entender, é uma falta, é um negócio de um espírito tão baixo as pessoas fazerem um negócio desse, né? Ou então a pessoa tem que ter nada pra fazer na vida dela pra querer ficar botando os outros pra baixo. Eu acredito o seguinte, irmão, se você não tem nada bom pra falar, não fala nada. Fica quieto, vai cuidar da tua vida. É simples, não gostou? Não gostou, fica quieto. Para de seguir o cara, pra lá, meu irmão. Muda de canal. Isso, entendeu? Agora tem nem gosto de ficar cutucando, gosta de ficar xingando, botando as pessoas pra baixo. Né? E pô, a gente tá num mundo tão doentio hoje já, né, cara? Tão doente, as pessoas estão tão depressivas e tudo isso, tá ligado? Nego não tem nem noção, velho. Eu vou botando pilha em gente que tem cabeça fraca e nego se suicida, pô. É verdade, é verdade. Tá entendendo? Isso tá virando, na verdade, isso tá virando um problema em escola e... É problema, é problema. É isso mesmo. Então, tipo assim, isso aí tá muito esse envolvimento também, entendeu? Mas às vezes as pessoas não chegam nesse nível, mas agora o cara pega e para de lutar. Aconteceu com o próprio Menegali mesmo. O nego tá botando tanta pressão nele. Ele tirou um tempo, ele falou, cara, não quero mais, não tá me fazendo bem. Você tá me entendendo? Foi quando ele dá aquele pause e sai lá do Mário Reis, né? Mas que esse negócio, né? É aquela, né, o jeitão dele é isso aí. Tipo assim, agora ele tá ganhando, o nego tá batendo palma pra ele. Perde pra ver com essa pressão que ele tem. Aí ele começa a hating pra caramba no cara. É foda. Né? Aqui é os dois lados da faca. O cara fala, né? Os dois lados da faca, entendeu? Então, mas tem gente que, pô, o cara tá bom no bom, que dá ruim, o cara não quer mais, irmão. Entendeu? O cara se chateia, o cara, pô, vai lá e dá maior show pra comunidade, de repente quando o cara perde, todo mundo quer destruir o cara. Entendeu? Então tem gente que não tem um mindset pra segurar essa bronca. Mas eu acho que é a hora principalmente para pessoas relevantes e lendas do esporte, você inclusive, eu acho que assim, eu tava falando com o Pé de Pano, que o Pé de Pano fala assim, pô, Cyborg, encontrei ele no Tampa Open lá que o Pé lutou e ganhou. Aí eu falo pra ele sempre, pô, tô teu fã, pô, tá aí, ó, com mais de 40 anos, vem aqui, bota. E aí eu falo assim, e não é só isso,
você bota o teu nome ali, né, cara? Porque se você pegar um moleque que tá começando e falar, fui lá, ganhei do Cyborg, é o feito da vida do moleque, entendeu? Então, eu acho que enquanto você não tá dando o seu nome pros outros fazer nome em cima do seu, eu acho que tá bom, entendeu? E eu acho que aí, se o cara vai, por exemplo, no MMA, o Anderson Silva, a gente tava falando, por que a galera, a molecada de hoje não admira o Anderson? Porque a molecada de hoje não viu o Anderson lutar. Se você parar pra pensar, ele ganhar. Exatamente, a última luta do Anderson que ele ganhou, acho que foi em 2012. Aí ele perde pro Chris Weidman em 2013 e de lá pra cá ele não ganha mais nada. Aí você volta, 2013, um moleque que não assistia luta, tinha 10 anos, vamos supor assim. 10 anos ele não assistia luta. Esse cara tá com 20 hoje, ele assiste, Anderson Silva pra ele é o cara que perdeu as últimas 8 lutas no UFC. Mas o cara não ia assistir ele se ele não tivesse lutado também. Não é? Se ele não tivesse lutado mais, o cara vai estar assistindo os caras que estão lutando hoje em dia. O cara não ia voltar pra assistir lá. Hoje em dia acontece isso também, entendeu? Tipo, acontece muito isso aí, cara, você tá no Mundial de Jiu-Jitsu ali, já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar do lado de pessoas que eu admiro muito, que pra mim, cara, entendeu? Tipo, eu nunca tive faixa preta pra treinar comigo, então tem uma galera que é das antigas, que eu admiro muito, meu irmão, eu tenho maior satisfação, eu vejo os caras, pra mim é Deus, e eu não me vejo como sendo o cara pica, eu vejo os caras como sendo os caras pica, louco, tá ligado? Né? Aí quando tá comigo assim, aí o nego chega e dá a câmera pros caras, tira uma foto comigo com o Cyborg, tá maluco? Você sabe quem que é esse cara aqui? Você tá maluco? Cara, não, eu não vou tirar essa foto, não. Calma aí, mestre, vem aqui, vamos tirar uma foto todo mundo junto aqui. Por quê? Porque muita dessa molecada hoje não sabe quem foram. Exatamente. Que não sabe quem foi o Jacaré. Exatamente. O Jacaré lutou UFC. Não é o que lutou UFC, que perdeu pro... Não tem essa noção. Mas não tem a noção que a gente tinha de quem era o Jacaré da época do jiu-jitsu. Exatamente. Né? Porque, querendo ou não, a galera parou de lutar, irmão. Ninguém tá olhando direto os teus tapes do que aconteceu antes. Até porque a tecnologia nem era tão boa lá. Entendeu? Isso que eu falo também. Tá bom, parou. Ninguém vai ver sendo campeão, mas ninguém vai ver de qualquer jeito. Entendeu? Então por isso que eu falo, você tá fazendo por quê? Você tá fazendo porque você tá com medo de dar nome pros outros, ou você tá fazendo porque você não quer perder? Eu tô nem aí com perder. Entendeu? Tipo assim, gosto de perder? Lógico que não. Lógico que eu não vou lugar nenhum pra perder. Porém, o que eu quero... amarradão, meu irmão. Mas eu sou surfista. Mas isso é uma cabeça da galera do jiu-jitsu. Eu sou surfista, cara. Eu já matei essa daí. Eu sou surfista. Eu quero ir pro Havaí. Vai ter uma competição lá, várias ondas iradas. Recebi um convite pra ir lá dropar umas ondas com os caras. Porra, meu irmão, eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou dropar aquela onda, isso que eu quero fazer. Foda-se, né? Eu quero estar junto com aquela galera na água ali, pô. Você tá ligado? Tipo, porra, aí, essa oportunidade, por exemplo, eu não queria, tipo, na verdade, esse evento, eu não ia pra lá. Eu era pro Roosevelt. O moleque tá voando, meu irmão. Eu queria tanto que ele fosse fazer essa luta. Entendeu? Porra, hoje treinando com o moleque pegou 2 vezes. O moleque é monstro, ele tá um monstro. Eu queria que ele fosse. Eu não tô tanto na pilha, assim, da competição mais. Entendeu? E, porra, aí ele pegou e só por uma conta do papel e falou, mestre, não vai dar pra eu ir. Eu falei, beleza, você não vai? Então eu vou. Por quê? Eu vou pro Brasil, adoro competir no Brasil, vou estar perto dos meus amigos lá, vou poder usar essa oportunidade pra ir pra Campo Grande pra ver minha família. E é uma chance que eu tenho pra me desafiar mais uma vez. Exato. Deu o último Mundial no Guia, eu fui lá, não tava treinando também, eu tinha vindo da Europa. Meu irmão, tava treinando, entrei lá, pum, quebrei todo mundo. Entendeu? Então eu funciono melhor assim. Pra mim, o jeito que eu luto bem, sabe o que é? Confere, meu irmão. Sem o compromisso, não, confere, né? Ó. Sábado, tem vários campeões mundiais no tatame. Fala, massa, pode enfileirar, porra. É isso aí. Comigo é isso aí, bicho. É fazer pelo amor, é fazer pela vontade de lutar, entendeu? Eu não tô pensando no prize. Mas tá valendo 200 mil. Beleza. Tô nem aí pros 200 mil. Eu quero fazer parte da festa. Tô ali, o negócio ali, os confere que vão rolar. É a bagunça que vai rolar. Vira esquerda aqui. Se não ganhar, vai custar caro pra levar de mim, né? Não, a porrada vai comer. De qualquer jeito, a porrada vai comer. Entendeu? Então, mas o negócio é a bagunça, meu irmão. Eu quero estar lá pela bagunça, tá junto com a galera, sentir aquela vibe de adrenalina, sair na porrada com a molecada ali. Só moleque bom pra caramba de jiu-jitsu. Entendeu? E eu vou estar fazendo o que eu amo, cara. Entendeu? Vou estar fazendo o que eu amo. Por muitos anos eu não ganhei porque eu queria muito ser o campeão. E todas as vezes que eu queria ser o campeão, às vezes eu não era. Aí quando eu entro nessa de, porra, eu não preciso ser, eu já sou. É isso aí. Vamos lá fazer essa força lá, vamos fazer esse negócio, vamos curtir a satisfação de estar fazendo parte do evento, entendeu? Era aquilo que eu tava falando, você tá numa... E são pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Você tá
Mas é por causa de fase de vida também, Você né, irmão? saiu de uma bolha que você vira um privilégio pra galera e te ver lutar. Entendeu? Que nem o Roger nos últimos anos ali e tal. O cara, o Bochecha, né? Porra, os caras falam assim, porra, eu Imagina vi se o esse Bochecha cara... voltar pra fazer um não é? Eu vi esse cara competindo, porra. Igual eu tava falando do tênis, o Roger Federer. Porra, os últimos anos dele não foram sensacionais, mas... foi irado poder assistir. O privilégio de você estar sentado vendo aquele cara bater uma bola na quadra, porra, quando você viu o Mike Tyson poder fazer uma luta hoje. Pô, não é o Mike que era de antigamente. Porra, eu pude assistir o Mike Tyson. Mas tem flashes do cara lá, né? É foda. É muito legal. Mas é legal a galera poder ter esse entendimento, né, cara? Essa satisfação da valorização do atleta. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso traz longevidade pro esporte, isso faz que as pessoas queiram cada vez mais estarem competindo, né? Estarem ali no meio, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Pra mim é isso, cara. Entendeu? Eu fico amarradão de poder estar lutando. Esse evento lá em São Paulo vai ser muito legal. O FEPA tá de parabéns. E eu tô felizaço de poder estar lançando na porrada com essa molecada aí. Irado demais. Escuta, e se eu tava falando com o Vitão há 2 dias atrás, a gente vai falar um pouquinho do negócio do Mika também, que anunciaram, confirmaram lá. Confirmaram, né? Porque a galera já tava falando disso há um tempo. O Pé de Pano falou na hora do jiu-jitsu, falou, olha, não tem nada confirmado, mas é a primeira vez que eles passaram no grupo lá, que é a primeira vez que a IBJJF não bota parabéns pra quem foi campeão mundial. Então tá rolando alguma coisa. Então de bastidor, a galera meio que... Aquele comunicado oficial veio com o hashtag já sabia, né? Mas eu quero... Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas... O Vitor fez assim, cara... Ele tava contando da saída dos moleques, do contrato que acabou, tal, não sei o que, cada um achou melhor. Aí ele falou, cara, de repente pode ser até que o Mika e o Cyborgão se encontrem no GP lá. Como que eram os treinos com o moleque? Como que você viu o surgimento e a saída dele? Cara, eu acho que tudo na vida são fases, né, cara? Né? Aquele que é aquela frase que o nego fala que seja eterno enquanto dure. Então a gente tem que aproveitar que as pessoas que passam pelas nossas vidas, entendeu? E poder apreciar isso da melhor forma possível, né? Tem pessoas que passam for a season, né? Por uma temporada, outros passam for a reason, né? Por uma razão, e outros vão ficar por a vida inteira, mas nem todo mundo é assim, né? O negócio que às vezes a gente quer com as pessoas, porque elas passaram a nossa vida por um tempo, a gente quer que elas fiquem para sempre. Isso é uma bobagem nossa. Os meninos, pô, foi muito positiva a passagem deles pela Fight Sports. Todos eles são nota 1 milhão, né? O Mika é sensacional, que moleque coração bom, jiu-jitsu fora do comum, de verdade, cara. O moleque me surpreendeu de uma forma assim que viu aquela carinha de bobo dele? Bonzinho assim, o moleque é um monstro. De molequinho, gente boa, né? Monstro. O jiu-jitsu, moleque é lindo, ele é super educado, entendeu? E é aquele negócio, você não fica naquela... Tipo, você tá, um molequinho tá rindo aqui na tua frente, aqui, de repente vem um gol monstro, você fala, calma aí, bicho, cadê aquele molequinho que tá né? Mas, pô, você é muito na porrada, e o moleque é monstro mesmo, tira o chapéu pro moleque, pro Melk, pra todo o trabalho que ele vem fazendo, né, com o filho dele, com todos os meninos, Joguinho, Fabrício, Brenda, né, o Luiz Paulo, toda aquela molecada ali, nota 1 milhão, foi muito bom ter eles aqui na Fight Sports. A gente aproveitou um monte, acho que teve uma troca muito legal. Dos dois, todo mundo se aproveitou, né? E chegou a hora deles caminharem e andarem com as próprias pernas, né? Todos os moleques todos pegaram a preta, o Mel que tá com um nome bem forte no jiu-jitsu, acho que é a hora dele andar com as próprias pernas mesmo. Era esse o objetivo deles quando fizeram a parceria, e era meio que o combinado? Qual que cara, era? Tipo, vamos ajudar a botar vocês, porque eles apareceram. A gente chegou para dar um suporte para eles, principalmente para ter uma base deles aqui nos Estados Unidos, porque eles estavam começando a vir para cá. Então isso foi atingido, né? A gente pôde, né, dar o suporte para eles, ajudou bastante os meninos, né, deu o suporte técnico aqui com a academia, com tudo aqui, com todas as vezes que eles vieram para cá, eles treinavam aqui com a gente, competimos, ganhamos títulos juntos, né? Então foi muito positivo.
Foi muito positivo. Só coisa boa. Não tem nada de errado pra falar. Só coisa boa. Exatamente. Foi o que o Vitor falou. Ele falou, não. Só coisa porque boa. Rolou muito boato, porque o final do contrato foi bem na época que deu o problema com o doping, né? Lá com os testes, aqueles negócios do Mundial do ano passado. E aí o Vitor falou, não, tinha um contrato até 31 de dezembro, acabou o contrato, já ia acabar de qualquer jeito e tal. Acabou. E a gente já sabia que isso ia rolar, e não tem nada, cada um... Não tem nada a ver, né? Esse negócio do doping, bicho, vou te falar a verdade, isso é o maior bullshit do mundo. É uma hipocrisia danada, entendeu? Eu acho que isso é uma hipocrisia danada. Você fez um comunicado, você levou suspensão, não levou, mestre? Levei. Como é que ficou? 3 anos de suspensão. De competição da IBJJF. Da IBJJF. E aí você fez... que você fez um post falando e continua, que você falou mais ou menos isso e eu concordo. Eu só acho que foi uma hipocrisia danada, e eu não tô preocupado não, entendeu? Eu fiz o que eu tinha que fazer pela IBJJF, porra, teve até um árbitro da IBJJF, até que acho que ele ficou meio magoado que eu fiz negócio, que eu falei umas verdades, só que a verdade não é botando a IBJJF pra baixo de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu tenho uma admiração tão grande, tenho um carinho tão grande, sabe, por tudo que a IBJJF representa, Sagrada Direita, que não é sem ter dúvida. E por tudo que representa pra minha carreira, pro meu jiu-jitsu, né, pra tudo que eu construí, né, porque logicamente eu pude, né, me inspirar muito na IBJJF. Agora um negócio que o cara falou assim, então porque você fez, porque você foi campeão da IBJJF. Não. Tem muito campeão aí que nunca levantou porra nenhuma, nunca fez nada, nunca virou líder, nunca construiu nada. Entendeu? E eu fiz porque eu sou um grande líder, eu sou um cara foda, e eu batalhei pelas coisas que eu consegui. Então nada foi por causa da IBJJF. Foi por causa do meu mérito, do meu trabalho duro que eu fiz. Correto? Agora, eu tenho muito carinho pela IBJJF, muita gratidão, sim. Eu acredito que o que eles estão fazendo, não acredito que seja uma coisa saudável para o jiu-jitsu. Né, eles demoram tanto tempo para levantar o nome dos ícones de jiu-jitsu aí. Vem esse negócio desse aí pra bater, pra destruir o nome de certos atletas. Eu achei, já a primeira vez que aconteceu isso foi com o Braulio, cara. Quando o Braulio foi pego, o moleque, pô, já tava quase no final da carreira dele, tinha ganhado vários mundiais, aí ele foi pego pelo doping. Pô, quem conhece o Braulio sabe? O Braulio é todo quebrado, meu irmão. Ele é todo quebrado, problema de coluna, problema de pescoço. E o cara guerreiraço, vai lá, saindo na porrada com a molecada, ganhou mais um mundial, foi pego pelo doping. Todo mundo malhando o cara. Esquerda aqui. Entendeu? Mais aquele negócio, ingratidão mais uma vez, né? Aí todo mundo falando um monte de besteira do cara, fala, cara, o cara é puta de um ídolo, cara. Foda, né? Sabe? Ninguém sabe das dificuldades que é pra esse cara tá aí no campo de batalha aí, por tantos anos brigando, cara, e, sabe? E nego de maldade, cara, vai lá e quer botar tudo por água abaixo, entendeu? Vai expulsar o cara que tá na final da carreira dele já, que ele podia continuar fazendo bonito, né? Se apresentando esse jiu-jitsu bonito pra gente, né? O cara todo quebrado, meu irmão, você não quer, pô, lutando com a molecada metade da idade do cara, os caras não querem. Sério mesmo? É complicado. É sério. Entendeu? Eu acho. Agora, mas aquele negócio, se a gente tivesse sendo pago pra isso, se você tivesse, vamos dizer, se a BGS estivesse pagando pra gente lutar. Se for um esporte profissional. Né, vamos combinar assim. Estamos sendo pago pra ir lá, ele pagou o hotel, pagou tudo pra você ir lá, o hotel aqui, a regra é essa, beleza. Agora, pro esporte amador, de verdade, pra mim, por exemplo, né? O que eu quero pra mim é o quê? Eu quero ter uma vida saudável, eu quero continuar a treinar com meus alunos, quero continuar a competir pro máximo que eu puder. E eu vou fazer o whatever it takes pra eu continuar a ser saudável. Lógico. Continuar a dar meus rolés de bike, continuar rolando, continuar dando aula. Então o que acontece? Fazer uma reposição hormonal não é nada de outro mundo não, cara. Tem assistência do médico e tudo, sabe? É muito organizado o negócio. Ninguém tá cheating. O cara tá só se mantendo num nível ali que é plausível pro cara pra estar dentro do tatame. Sim. E só a gente sabe que tá 20 anos na estrada, e o tanto de lesão que você tem, o tanto que é difícil você se manter motivado, se manter o teu corpo pra conseguir fazer um negócio desse, né? Então acho que não tem nada de errado nisso. E o que é importante lembrar também, o objetivo é treinar bem, né? Não é isso? Tipo, isso. Ninguém tá tomando nada antes de entrar ali no tatame. Os caras tá, tipo, é isso, é dor, é lesão, é gripe, é febre, é dor de garganta. Aí que acontece, cara? Aí que acontece? Quando o cara pega, né, e faz, que pra mim, caiu, vai ficar 3 anos sem, tô nem aí.
Eu vou continuar fazendo o que eu faço, que eu tô feliz pra caramba, eu tô treinando, tô fazendo esse negócio. Eu não vou mudar pela BDF, que é um negócio que não traz valor na verdade, financeiro pra mim, não vai mudar. No teu caso, quem perde é eles. Que não vai ter o Cyborg competindo. Não tem nada que eu vou ganhar por estar competindo lá. Tipo assim, eu ganho 0 pra competir. Tipo assim, eu lutei, pô, eu tenho 8 mundiais de preta, né? Nenhum dos mundiais eu ganhei $1. Eu paguei pra ir lá, gastei mó grana pra ir pra Califórnia, pra botar a cara lá, pra não sei o que, pra ser na porrada com a molecada toda e pra ser campeão. Entendeu? Ganhei uma vez um GP de 40 mil lá, só isso aí que foi. E mesmo assim, meu irmão, fui eu no meio de um monte de molecada, tive que enfiar porrada de um monte de gente pra poder ganhar. Mérito de quem? Meu. Lógico. Não é de ninguém. Não é? Então, tipo assim, não posso mais ter essa oportunidade? Beleza, vou lutar outros eventos. Só que eu acho que o negócio que não faz sentido é as pessoas botarem uma coisa que é pra qualidade de vida delas em jogo, porque a BGF tá querendo ser profissional quando não é profissional. Pois é. Ela quer tem que ter dois lados, certo? Quer ser profissional, o profissional tem que sair do bolso também e tem que pagar os caras como profissional. Só tem que fazer sentido, irmão. Não funciona assim. Só o negócio é fazer sentido. Tem que fazer sentido. O que acontece? Aí você vai lá, vamos dizer, quem são as estrelas do mundo hoje da luta, vamos dizer? Gordon Ryan. Aí o Gordon é o cara, né, o maior nome que tem hoje no esporte. Ele fala abertamente que toma as paradas. Sim. Tá? Como tem vários atletas que falam abertamente que tomam as paradas. Já não estão competindo mais na BGF porque tem o doping lá. Então já tem uma galera que não vai mais. Quem que tá perdendo com isso? É a comunidade. Que tá perdendo de ter esses caras lá competindo. Correto? Por quê? Porque se você vai lutar no Host Number One, você vai lutar no ADCC, você vai lutar em outros eventos, aliás, em todos os outros eventos profissionais, e ninguém pede pelo doping. Agora você vai fazer o quê? Quando você for lutar esses eventos, você vai lutar contra quem? Você vai lutar contra os caras que estão tomando. Né? Com a galera que tá pronta, tá pronta pra guerra. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá competir um campeonato que não tá te pagando nada pra te botar pra trás quando você vai lutar com os caras que estão tomando tudo? Não faz sentido, só isso que é o negócio. Não faz sentido. Porque os eventos profissionais não pedem esse requirement. Então por que o amador vai pedir? Exatamente. Entendeu? A minha opinião do doping e do negócio é bem simples. Eu acho que assim, no UFC poderia ser permitido? De jeito nenhum. Porque você tem como, se você tiver uma vantagem grande em cima de outro cara, você tem como machucar muito, cara. O que não é o caso do jiu-jitsu. O que não é o caso do beisebol. Eu tava falando de beisebol. Por que o cara do beisebol não pode ficar com os braços de elefante e jogar a bolinha pra fora do estádio toda vez? O evento mais foda que eu acho que teve no mundo foi chamado Pride. O Pride era muito foda, porra. Ninguém tava vendo quem tá tomando, nada. Entendeu? Todo mundo ali tomava mesmo, quem quer tomar, toma, quem não quer tomar, não toma. Cara, eu já lutei com tanta gente na DCC mesmo, quando eu era bem mais leve, eu não tomava nada, eu sempre lutei com os caras, eu lutei com os caras igual o Jeff Monson, que é um monstro. Pô, o Jeff é um monstro. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça, tipo assim, eu vou ganhar ou eu vou perder porque esse cara toma bomba, porque esse cara toma ou não toma. Meu irmão, são meus skills. Ou eu tenho skill pra pegar esse cara, ou eu não tenho. Aprender jiu-jitsu, né? Exatamente. Ou eu tenho skill pra ganhar desse cara, eu não tenho. Eu não vou botar a desculpa no anabolizante. Se eu não dou conta, eu não dou conta. E nunca na minha cabeça passou por isso. É essa desculpa. Só que o que acontece? Muita gente perde, aí fica, perdi por isso, perdi por aquilo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o guerreiro, meu irmão, o cara que tá pronto pra porrada, você vai sair na porrada na rua. Você vai perder pra um cara que é boladão. Você vai fazer o quê? Não, perdi porque não. Você perdeu porque você é pior. O cara te deu um pau e acabou, ué. Exatamente. Entendeu? Só que eu não é esse negócio dessa conversinha de trás, entendeu? O nego ficar arrumando desculpa. Entendeu? Eu acho que vou tirar essas férias aí, tô tranquilaço, tô feliz pra caramba, minha academia tá bombando, tô felizão aqui em Miami, tô treinando, vou ter várias outras competições que, se Deus quiser, eu não tô muito na pilha de estar competindo o tempo todo, quando você viu, eu tô dando aula pra caramba, eu tô mais focado nos meus business, né? Mas toda vez que tiver uma oportunidade ou outra, eu vou lá, entrando lá, botando a cara lá, fazendo uma graça com a molecada. Exatamente. Igual essa parada do Mika mesmo. Punir um moleque de 18 anos agora também, que tá aí começando, voando, tirando o negócio. Não foi ele não, cara, teve vários. Quem perde são eles. Cara, teve o Mika. Quem perde são eles. Teve o Secone. Teve o Igor. Cara, os moleques estão começando a carreira deles agora. O moleque vai tomar 3 anos de punição aí, vai ficar 3 anos sem competir. O moleque tem muito pra dar. Muito pra dar. Eu acho que não.
Não faz sentido. Complicado. Só acho que não faz sentido. É bem complicado. Mais uma vez, né? Não é uma crítica. O pé de pano. Não é uma crítica à IBGF de uma forma que não tô falando mal deles. Eu só acredito, meu ponto de vista, logicamente, meu ponto de vista, que é uma parada nada a ver. O pé de pano fala que a preocupação dele é com criança. Mas aí vem de uma cultura daqui, por exemplo, do futebol. High school, os moleques já estão com 15, 16 anos tomando merda para poder competir melhor, para poder entrar no futebol, porque aqui tem uma grana absurda, futebol universitário e tal, não sei o quê. Você não acha desse ponto de vista? Cara, sabe o que eu acho? Do ponto de vista que eu acho que é um negócio que dá pra sair disso? Dá. Meu médico, cara, a gente tá até fazendo um podcast que chamava Age is Just a Number, né? Então eu converso bastante com ele sobre esse negócio de genética e tal. E tá acontecendo muito que muitos meninos, cara, que estão com 18, 19, 20 anos de idade, pelo environment, porque as comidas hoje são, né, é tudo zoado, meu. Tudo tem hormônio, tudo tem, né, tudo é isopor, verdade. Né, não é o que era antigamente, né, de tudo, né, da água que a gente bebe, da comida que a gente come, das frutas, de tudo, não é o mesmo. Então acontece o quê? Isso está fazendo que que a molecada esteja debilitada. Você vê a molecada hoje em dia de 19 anos, 18, 19 anos de idade, 20 anos de idade, se você vê a taxa de hormônio deles, é muito abaixo do que na nossa época, muito abaixo. Então o que eu acredito? Só acredito que vai dar bom para moleque? Não pode dar. Não pode dar. Só que eu acredito que é muito importante todo atleta ter um acompanhamento de um médico e o cara ver as taxas hormonais dele ali, o cara tem que estar com a taxa hormonal onde tem que estar para ter o desenvolvimento do atleta. Exatamente. Porque você pega um atleta que tem um puto de um potencial, aí você vai lá, um moleque de 18 anos de idade, é um moleque como o Mika, por exemplo. O moleque tava lá, ele tava com um problema hormonal. Os hormônios dele, se eu não me engano, tava 150, a testosterona dele, se eu não me engano. E o normal é quanto? Cara, ele tinha que estar pelo menos 350, 400, pelo menos. Entendi. O certo é 600, no mínimo, para um moleque de 18 anos. 18, 20 anos, o moleque tá voando, entendeu? Aí você vai pegar um moleque que tá 1/4 do que é pra ser. Entendeu? Atrapalha demais. Entendeu? Então o que acontece? Pra pegar e levar essas taxas aí, vai levar como? Entendeu? Tem que fazer um tratamento. Entendeu? Então eu acho que desde que tenha um acompanhamento médico e... Cara, a gente sabe o tanto que o Melk se preocupa com o Mika, o tanto que ele é, né, pavão ali. A gente sabe muito bem que o Melk nunca ia pegar, ia fazer nada que ia ser prejudicial à saúde do moleque, sem saber o tal paizão que ele é. O próprio comunicado oficial explica ali que ele estava fazendo tratamento com acompanhamento médico e que o erro foi não ter aplicado por uma tal de uma isenção, não sei o quê. Bom, de qualquer forma, parada... eu só acho isso. Eu acho que as pessoas têm que estar com o médico, entendeu? E o médico tem que pegar ali e ver qualquer parada, irmão. Se o atleta precisa de um empurrãozinho, irmão, tem que fazer um tratamento como qualquer outro. E muito mais com o environment que a gente tem no mundo hoje, as pessoas cada vez mais vão estar precisando desse tipo de trabalho. Você não acha que de repente um teste de tipo de comissão atlética de luta, assim, que é um teste de urina, testa muito menos substância do que a botar uma ousada para testar, que é controlado pela UADA, porra, que faz teste em atleta olímpico. Num IBJJF Open aí, nos moleques. Se você tomar 4 Advil antes de lutar, você cai na ousada. Não tem que testar nada. Eu acho que não tem que testar nada. Tem que pegar e deixar a galera, cada um, porra. Entendeu? Eu acho que cada um tem que ser responsável pela tua vida e tem que fazer o que tem que fazer e acabou. Eu não acredito que tem que testar. Entendeu? Eu acho que, logicamente, é muito importante que todos os professores sejam conscientes, que as escolas sejam conscientes, que as pessoas se tornem conscientes e aprendam sobre. Entendeu? Agora, esse negócio do teste, no jiu-jitsu, acho que é uma furada do mundo. Eu não acredito, não apoio. Entendeu? Agora, é o que é, né? Se é esse caminho que tá trilhando, vamos, né? Aquele negócio, né? A gente pode expressar nossa opinião, mas não por isso que a gente vai contra. Exatamente. Né? Não por isso que a gente vai contra, a gente expressa a nossa opinião. A gente pode ser contra, mas não vai contra. Mas não vai contra, entendeu? Então acho que é muito importante a gente expressar a opinião, eu acho que é importante isso, né? As pessoas que têm voz para dar opinião, falar o que acha. Agora, é isso que vai ser? Não tem problema. Eu até uso o meu caso para
conversar com meus alunos, para ter certeza que os faixas pretas que vão estar competindo, para ver quem que vai valer a pena ou não competir, qual a competição. Porque, por exemplo, alguns faixas pretas que já tem mais destaque, que vão competir em eventos como a DCC, mais, né? Tipo, você não pode fazer isso, pode fazer isso, não pode, entendeu? Poder aconselhar as pessoas, que muitos atletas, às vezes, fazem coisas sem ter o conhecimento. Então é muito importante também isso que está acontecendo agora para bring awareness, para tudo isso, para que as pessoas se conscienciem mais, né, saibam mais sobre o assunto, para não estar fazendo cagada, né, cara? Porque da vida inteira, desde sempre, todo mundo tomou bomba. Só que antigamente ele tomava igual marombeiro. Não tinha esse negócio. Não é mais o negócio hoje, não é mais o negócio. Não é assim mais hoje. Antigamente tinha o negócio que era tomar Duratesco no Brasil. Que é o que a gente tá falando agora, principalmente para brasileiro. Fala assim, tá tomando bomba. E bomba é aquela, não, injeta aqui de coisa de autoprofilista. Não é mais isso há muito tempo. Não é mais isso há muito tempo. Usando o caso da usada especificamente, se você tomar 4 Advil, porque você tá com dor e for competir e te testarem, você cai na porra do dope da usada. Não pode. Não pode. Advil. Eu acho que é uma Aí o que você falou, você matou, você acertou assim no alvo perfeito. Que você pegar um moleque que é campeão mundial já. Vamos falar real? Você quer competir no mundial da BJJF para ser campeão mundial, porque é uma honra. É lógico. Né? É um achievement que todo mundo quer. Agora o cara já tem. Aí vai. Não é? Você vai lutar o BJJ Stars pra ganhar 200 mil, ou você vai gastar 5 mil do bolso pra ir lutar a IBJJF? Exatamente. Porra, exatamente. E se botar num risco de acontecer o que aconteceu, né? Ainda leva uma suspensão e fica com a imagem pública machucada. O negócio é esse. O negócio não é só a suspensão. O negócio é a suspensão com um post pro público, com um monte de gente falando um monte de groselha, pra quê? Onde que tá o valor nisso? Pra que você precisa passar por isso nessa fase da sua vida, né? Você precisa passar por isso? É foda. Você precisa passar, tipo assim, um amigo que tá fazendo um tratamento, não tem nada a ver, é sério? Vai passar por isso mesmo? Vai deixar detonar a tua imagem? Entendeu? Valeu a pena? Valeu a pena? Foda, né? Entendeu? Tipo assim, pra mim mesmo, eu acho que eu vacilei, eu não devia ter competido. Eu competi, eu queria muito competir, eu gosto muito de sair na porrada. Entendeu? Eu gosto muito de sair na porrada, entendeu? Eu falei, bicho, foda-se, eu vou. Eu fui lá, entendeu? Fui pego, beleza. Eu sei quem foi o campeão. Né? Não é verdade? Neguinho de segundo lugar aí, quiser tirar onda com a medalha. Nego sabe. Quem apanhou. E tira onda pra caralho, então, você sabe, né? Mas quem apanhou sabe. Ai, quem apanhou sabe que apanhou. Não adianta botar medalhinha no peito, não, porque apanhou. Foda. Entendeu? Eu acho até caído o nego pegar e querer. Campeão. Falo, porra, meu irmão, sabe quem foi campeão lá? Eu tava falando com o Vitor, a gente usou o Vitor Belfort de exemplo. Porque o Vitor fazia tratamento que era permitido ainda, né? Fazia tratamento de testosterona enquanto lutava no UFC. E aí todo mundo fala o TRT Vitor, né? Que é o Joe Rogan fala brincando, o TRT Vitor era o meu lutador favorito. Mas a testosterona ensinou ele a lutar? Não, né? Não, lógico que não. Lógico que não. Ele só habilitou o cara a poder estar ali fazendo aquilo. Exatamente. Porra, acabou. Fim de papo aí. É isso aí. Eu acho isso aí, cara. Eu acho que, mais uma vez, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que está acontecendo agora. E, de qualquer forma, né? Até o mal, às vezes, vem para ser uma coisa positiva, porque a gente pode, né, aprender com isso, né? Eu acredito muita gente está aprendendo com isso agora. Aconteceram com vários atletas de renome, né? Então, eu acredito que essa é uma oportunidade que uma comunidade pode ter para obter crescimento, né, principalmente intelectual, quando se refere a coisas assim. Eu acredito que é um tema que pode ser conversado. E é isso aí, meu irmão, bola pra frente. Nada muda, entendeu? Se é uma competição, outro que não vai poder lutar aí mais e por um tempo. E quem perde são eles, né? Quem perde são eles, não vão estar saindo na porrada, vão estar continuando plantando nossa semente do jiu-jitsu aí, tentando passar bons exemplos sempre. E é isso aí. É isso aí. Mestrão, obrigado, que honra, pô, pessoalmente aí, assim, muito legal. Sorri ali pra câmera, vamos fazer, essa vai ser a capa do vídeo, ó. Ó, tem um presente. XL dá? Dá. Do nosso patrocinador, da José Cuervo, ó, não. Obrigado, meu irmão. Vamos de coração, cara. Obrigado. José Cuervo. Final de semana de UFC ainda, vou estar lá, front row. Você vai estar lá mesmo? Opa, front row pra assistir meu grande amigo, irmão,
Durinho é um cara que, verdade. cara, eu tenho uma admiração gigantesca por ele, pela pessoa dele, pelo atleta que ele é, né? O Durinho, cara, é um grande amigo nosso, treina aqui com a gente e é muito lindo ver o caminho que ele tá trilhando e o grande atleta e pessoa que ele se tornou e continua a se tornar, né, cara? Eu acho que isso que é muito importante, né? O que a jornada faz com você. E ele, porra, é um cara que eu tiro muito chapéu, admiro muito o Durinho e, porra, não poderia perder a oportunidade de estar front seat lá pra ver ele enfiando a porrada se Deus quiser. Verdade. E em breve pegar o título que há de ser dele. Ah, vai ser, há de ser dele, porque é um moleque que merece muito, cara. Um moleque que tem um coração gigantesco, trabalha muito duro, né? E é um cara que é demais. Então, de verdade mesmo, uma torcida gigantesca por esse grande irmão aí. Se Deus quiser, amanhã tem vitória. Vai estar vitória. Essa resenha vai sair na semana do BJJ Stars. Ah, é? Que é daqui 2 semanas, não é isso? 2 semanas. Então. E a gente já tá falando do Durinho. Essa hora o Durinho já ganhou. Essa hora o Durinho já é campeão. Essa hora o Durinho já ganhou e a gente já comemorou tudo. É isso aí. Tá, galera? Obrigado mais uma vez, de coração. Porra, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade. Abração pra todo mundo aí, beijo no coração. Nos vemos em breve no BJJ Stars. Os. É, porra, irado.